Olá pessoal do YouTube, estamos aqui na turma do 7º ano D para mais uma videoaula ao vivo aqui para eles que estão estudando sobre múltiplos e divisores. Então você que está acompanhando essa videoaula e quer aprender como calcular MMC do método prático, problemas envolvendo MMC, é aqui agora nessa videoaula, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos rever aqui, tá, são esses 3 itens. Nós vamos rever sobre o que são múltiplos e divisores, tá? Situações, problemas envolvendo o MMC, em que momento a gente vai calcular o MMC pelo método prático e vamos fazer uma revisão das 4 operações de frações, ok? Então vamos começar aqui com os divisores. Os divisores, nós vamos dar um exemplo, tá, de como trabalhar os divisores. Para encontrar os divisores, a gente precisa de 2 ou 3 números a mais para fazer isso. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o 12 e o 8 e vamos calcular os divisores para esses números. Então o 12, certo? Ele começa dividindo por 1 e o 8 também. E aí a gente vai descobrir quais são os números que esse número aqui, o 12 e o 8, dá para dividir. Então na tabuada o 12 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, certo? Dá para dividir por 3, porque 3 vezes 4, 12. Dá para dividir por 4, 3 vezes 4, 12. Dá para dividir por 6 e finaliza por ele mesmo. Então esses números aqui, que eu coloquei entre chave, são chamados divisores. Ok? O 8. 8 dá para dividir por 1, por 2, por 4 e por ele mesmo. Veja que, ao fazer os divisores, eles são terminados no número próprio, ou seja, são números limitados. Então, isso aqui são divisores. Beleza? Vamos ver agora o que são os múltiplos. Os múltiplos. Vamos pegar então os múltiplos. Os múltiplos faz parte do conteúdo da matemática que trabalha especificamente o mínimo múltiplo comum. Então ele é um assunto que leva ao MMC. Vamos pegar 2 exemplos também para calcular os múltiplos. Então vamos pegar aqui o 4 e o 2. Para entender os múltiplos, nós começamos com o 0 para ambos os números. Então os múltiplos de 4, continuando, nós estamos aqui com os múltiplos para entender o que são eles. Então a gente sempre começa com 0 e aí começa a sequência da tabuada. Então 4. O 0 é múltiplo de 4, o próprio 4 na sequência, depois 4, mais 4, 8, mais 4, 12, e etc, etc. Então os múltiplos são infinitos. Certo? Então a gente coloca 3 pontinhos para entender que os múltiplos vão dar infinito. O 2 começa com 2, 4, 6, 8 e etc. Tá? Então esses números aqui, ó, que nós estamos colocando são os múltiplos de 2. E aqui os múltiplos de 4. Então isso são números múltiplos. Ok? Então agora vamos ver em que momento a gente usa esses múltiplos e os divisores. Vamos trabalhar primeiro com os divisores. A gente calcula com os divisores o MDC. O que seria o MDC? É o máximo divisor comum. Certo? Então é o máximo divisor comum. Para calcular o MDC, a gente usa o método prático, certo? Que é pegar, vamos usar o exemplo ali do 12 e o 8 para calcular o MDC, certo? Inclusive a turma que está assistindo essa videoaula vai ter uma provinha essa semana exatamente sobre esse assunto aí, eles já estão aproveitando e revisando aqui com a gente. Então para calcular o MDC de 12 e 8 a gente faz separadinho, diferente do MMC.
e a gente faz a decomposição dos números primos. Então 12 dá para dividir por 2, que dá 6, continua por 2, que dá 3, e agora só dá por 3 e 1. E fecha aqui. Agora vamos fazer o 8. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. E aí a gente coloca, o 2 aparece quantas vezes? 2 vezes, então 2 elevado a 2, vezes 3. O 2 aqui aparece 3 vezes, então 2 elevado a 3. Aí o que a gente percebe aqui, ó? Que o cara que aparece mais de uma vez nos dois elementos é o 2 apenas, ó. O 2 aparece aqui e aparece aqui. E aí a gente pega o que tem o menor expoente, que é o 2 elevado a 2. Então o MDC aqui vai ser igual a 2 elevado a 2. Resolvendo isso aqui, 2 elevado a 2 é igual a 4. Então o MDC de 12 e 8 vai ser igual a 4. Beleza? Então isso é calcular o MDC pelo método prático da decomposição de números primos. Ok? Então nós vamos trabalhar agora como calcular o MMC. Nós vimos ali os múltiplos e vamos pegar o mesmo exemplo ali utilizado para calcular o MMC de 4 e 2. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. O MMC a gente pega os dois números e coloca uma barrinha. Então calcular o MMC é você decompor esses números com os fatores primos, e a gente sempre começa com o número 2, que é o menor número primo. Então 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Continua dividindo por 2, porque ainda tem aqui, o 1 repete e o 2 dividido por 2 dá 1. E por coincidência o MMC aqui vai dar o maior ali, né? 12 vezes 2, 4. Esse cara é o MMC. Vamos dar mais um exemplo de MMC para ficar bem claro isso aí. Vamos colocar aqui, calcular o MMC de 12 e 8, e o mesmo número que a gente utilizou ali. Então, para calcular o MMC de 12 e 8, a gente vai fazer pelo método prático, 12 e 8, bota a barra, divide pelo menor número primo, que é 2, e vai, 12 dividido por 2 dá 6, 8 por 2 dá 4, continua por 2, aqui dá 3, e aqui dá 2. Ainda dá por 2 por causa desses 2 aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui repete o 3, aqui dá 1. E agora só dá por 3. E aí continua 3 aqui, por 3 dá 1, e repete aqui. E aí o processo aqui é de multiplicação. Então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então 3 vezes 8, 24. Esse é o MMC desses dois números. Ok? Então, esses são os dois métodos práticos utilizados para calcular o MDC e o MMC. Nós vamos apagar aqui esse lado para a gente trabalhar primeiro as frações. Aí, por último, a gente fala um pouco sobre a aplicação do MMC. Vou pegar o apagador aqui para poder fazer uma revisão aqui das frações. Bom, nós sabemos que as frações, nós temos ali o cálculo de adição, tá? Nós vamos mostrar apenas aqui para fazer com MMC, tá? Porque sem o MMC é mais simples. Então vamos para o primeiro exemplo aqui. Na adição, vou colocar aqui 2 quintos mais 1 sexto. Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que tem que observar é o seguinte, ó, os denominadores são diferentes? São. Se eles são diferentes, o que eu tenho que fazer? Calcular o MMC. Então coloca ali, ó, e faz o método prático que eu mostrei agora há pouco. Então por 2 aqui, vai repetir o 5, vai dar 3, agora por 3, repete o 5, e aqui dá 1, e por 5, 1 e 1. E aí multiplica, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então esse é o MMC procurado. Vou pegar o MMC e vou colocar aqui para calcular as frações. Então barra, mais, barra e coloco 30 aqui, ó. E aí a gente faz o processo prático. 30 dividido por 5 vai dar 6, né? Porque 5 vezes 6 dá 30. Então 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 2 dá 12.
30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1 vai dar 5 mesmo. Aí você repete o denominador, que é o 30, e faz a soma lá em cima. 12 mais 5 vai dar 17. Não dá para simplificar, certo? Vai ficar dessa forma aqui. Lembrando que a simplificação ela é obrigatória em qualquer fração, não importa. Se você verificar que der para simplificar, você simplifica. Mas como aqui não dá, o número primo acima, então a gente não tem como simplificar isso aqui. Beleza? Então tá aí a adição usando o MMC. Agora vamos ver a multiplicação. Vamos ver o exemplo aqui da multiplicação. Então 3 quarto vezes 2 quinto. Então como que faz para multiplicar a fração? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Simples assim. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Opa, aqui dá para simplificar. Então dividido por 2 aqui, ó. Nós vamos ter 6 dividido por 2 dá 3. 20 dividido por 2, 10. Então acaba o resultado aqui. Beleza? Então tá aí o exemplo de multiplicação, tá? Lembrando que MMC eu só vou fazer quando for adição e subtração. Não esquece disso, tá? A gente não calcula MMC nem em multiplicação e nem em divisão. Então agora vamos ver aqui um outro exemplo fazendo a divisão, certo? Vamos lá. Então fizemos a adição, multiplicação, vamos fazer a divisão aqui. Então na divisão a gente vai colocar 6 oitavo dividido por 1 terço. Como é que divide então? Como é que divide? Repete a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então vou botar o 3 para cima e 1 para baixo. E aí é só multiplicar, ó. 6 vezes 3 vezes 6, 18. E 1 vezes 8, 8. Dá para simplificar isso aqui por 2. Então nós vamos ter ali 9 em cima, embaixo 4. Não dá para simplificar mais, acaba aí a minha fração. Beleza? Muito bem. Então tá aí 3 exemplos de frações. E na sequência, próxima videoaula, a gente vai falar sobre como resolver problemas utilizando o MMC. Tchau!